A temporada virginiana começou e promete bagunçar aquilo que você achava que era certo. Entre eclipses que apagam o que parecia inabalável e planetas que colidem em zonas críticas, surgem rachaduras nas certezas. Você pode descobrir que muita coisa em que acreditava era só reflexo de um sistema querendo te manter cega. Mas calma, que tudo isso pode ser libertação. Fica comigo até o final que eu vou destrinchar cada detalhe dessa temporada que sim, é caótica, mas pode te trazer de volta para a realidade. E se a gente ainda não se conhece, oi, eu sou a Isa. Eu trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui no Caminho da Eremita eu traduzo os movimentos do céu em direção prática na Terra. Se o autoconhecimento é parte da sua jornada, você está no lugar certo. Então já se inscreva no canal para não perder as previsões semanais e os vídeos sobre astrologia, sem estereótipo, sem misticismo superficial, só o céu traduzido com seriedade. E no dia 22 de agosto, o ingresso do Sol no signo de Virgem marca uma transição no ciclo do Sol, que é o fim da ênfase na expressão pessoal, que remarca, né, o período em que o Sol passou em Leão, a sua casa, para agora iniciar um ciclo voltado para observação, para análise, para utilidade. Virgem é um signo de terra mutável, regido por Mercúrio, então se trata de uma fase em que a luz solar, que é a luz da própria consciência, né, acaba se submetendo à lógica do funcionamento. O Sol, ele é o significador da autoridade, da vontade, da visibilidade, e ele acaba perdendo a sua exuberância no território de Virgem, porque ele se torna mais metódico, mais crítico, mais voltado para aquilo que é útil, corrigível, produtivo. Então, o valor não está mais no protagonismo, e sim na precisão. Podemos perceber um aumento na nossa capacidade de perceber falhas, necessidades de reparo, aperfeiçoamento nos sistemas que sustentam o nosso cotidiano. Então, acaba sendo uma boa fase para revisar processos, implementar rotinas mais adequadas, cultivar hábitos saudáveis, né, e investir em qualificação técnica, independente da sua área de atuação. A nossa consciência se torna mais sensível aos detalhes e às necessidades de aperfeiçoamento. Já no coletivo, esse ingresso solar tende a coincidir com momentos de cobrança por eficiência institucional. Então, questões ligadas à saúde pública, infraestrutura de serviços, educação técnica, rotinas de trabalho, tudo isso ganha visibilidade. E também pode haver um aumento nas exigências por comprovações, planilhas, laudos, perícias, padronizações, independente também da área. Há agora essa necessidade de comprovação, de provas. Eu só acredito naquilo que eu vejo, então eu preciso que você comprove o que você está me falando. E no dia 23 de agosto temos a lua nova em Virgem, né? E toda lua nova marca o início de um novo ciclo, de um novo tempo. É a fase lunar onde não há luz. Então, a lua se alinha ao sol e acaba desaparecendo aos olhos. E o simbolismo dessa fase acaba mostrando que estamos entrando num período de semeadura, não é de visibilidade. Aquilo que se inicia aqui ainda não tem forma, ainda não pode ser visto, ainda não pode ser avaliado, acaba sendo uma aposta, né? E essa lua nova acontecendo no grau zero do signo aumenta esse símbolo daquilo que ainda não está formado, mas mesmo assim, por conta de estar em Virgem, acaba exigindo definição, método, função. Só que essa combinação pode gerar uma certa ansiedade, porque há aquele impulso de consertar aquilo que está errado, mas ainda não entendemos completamente o que precisa ser feito, porque ainda não entendemos completamente o que foi iniciado aqui. Há urgência por eficiência, mas a realidade ainda está turva, e a gente vai ver ao longo da análise dessa temporada virginiana que vamos ter vários momentos de quebra de ilusão, de clareza, é uma alunação que vai trazer para a gente vários aspectos, né, onde vamos romper com as ilusões para conseguir enxergar as coisas com mais clareza, com mais realidade, e aí sim vamos conseguir aplicar essa precisão, essa organização, mas só depois que abrirmos os nossos olhos. Então, no início dessa temporada, vão com calma, não ceda ao impulso da crítica, da correção, porque a visão ainda não está muito clara. E aí você pode se fazer a seguinte pergunta: o que você está querendo ajustar agora a todo custo?
Está sendo feito por clareza ou pelo medo de não errar de novo? E aí, o ciclo que foi iniciado no dia 23 com a lua nova, né, que já nasceu ansioso por ordem, acaba se vendo confrontado logo de início por uma energia bem disruptiva. Temos a quadratura entre o Sol e Urano, lançando uma tensão clara sobre esse novo começo, que é o desejo por estrutura encontra um solo muito instável. O Sol, que é o significador da vontade, da direção, da autoridade, que acabou de ingressar em Virgem, né, com esse propósito de organizar e corrigir, se vê enfrentando Urano, que é o planeta das rupturas, da aceleração, dos choques, dos imprevistos, tensionando essa direção do Sol, desestabilizando o que parecia sob controle, e faz isso a partir de Gêmeos, um signo aéreo, também regido por Mercúrio, intensificando o quê? O fluxo de informações, os deslocamentos, os estímulos. Então, queremos começar a construir algo novo, mas a base ainda se move, e essa quadratura aqui aponta muito para a fragilidade das tentativas de controle, principalmente porque estamos inseridos em contextos que mudam mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Então, há uma tensão entre o desejo de planejar e a urgência de se adaptar. Então, o novo ciclo lunar, que deveria se estabelecer com método, né, já começa atravessado por reações imprevisíveis, notícias súbitas, colapsos de rotina. Urano em Gêmeos tende a agir em várias áreas ligadas à infraestrutura de comunicação, transportes, redes elétricas, tráfego aéreo, educação, e combinado com o Sol em Virgem, que rege o serviço técnico, o aparato institucional, esse aspecto pode acabar coincidindo com interrupções em sistemas digitais e informacionais, falhas de rede, colapsos de servidores, problemas em sistemas de gestão pública, serviços automatizados. Podemos ver também protestos, desobediência, mobilizações que desafiam modelos de funcionamentos tradicionais. Podemos ver também desastres naturais repentinos, especialmente aqueles ligados com instabilidade geológica, terremoto, deslizamento, ou atmosférica, ventania, tornado, furacão, raio, queda de energia, porque Urano também rege os fenômenos elétricos e abruptos. Podemos ver também notícias inesperadas com impacto coletivo, em especial nas áreas de educação, saúde técnica, circulação urbana, mas não limitado a. Podemos ver qualquer tipo de notícia inesperada que traga esse impacto no coletivo. E aí uma coisa que você pode se questionar com esse simbolismo é o seguinte: se o seu plano ideal desmoronar amanhã, você recomeça ou tenta salvar os escombros a qualquer custo? E no dia 25 de agosto, Vênus, que é a significadora dos prazeres e também dos valores, deixa o terreno lunar de Câncer e entra em Leão. Agora, o amor, o prazer, pede reconhecimento, brilho, expressão clara de desejo. Mas esse ingresso aqui, ele já vem atravessado por 2 trígonos imediatos. Um com Saturno, que é o senhor do tempo, das estruturas, dos limites, e o outro com Netuno, que é o planeta do imaginário, da dissolução, do encantamento. Ambos estão em Áries, que é um signo cardinal de fogo, que demanda iniciativa, direção, coragem. É como se o amor, o prazer, o desejo, ao mesmo tempo em que se acende, também fosse testado. Ele precisa inspirar, mas também sustentar. Desejamos algo belo, pleno, luminoso, mas somos confrontados logo de início com 2 perguntas. Isso é viável no tempo? É verdadeiro ou é só uma imagem idealizada? O trígono com Saturno exige responsabilidade emocional e o trígono com Netuno oferece inspiração, fé, mas o risco de ilusão. Essa configuração aqui representa o período onde a criatividade e a expressão artísticas ganham força, mas também pedem disciplina. Esse movimento aqui pode favorecer acordos duradouros em contextos artísticos, também diplomáticos e comunitários, mas especialmente aqueles que envolvam figuras públicas ou projetos culturais. Há potencial também para o encantamento coletivo, através de propagandas, imagens públicas, ícones de desejo, principalmente ligados ao glamour, à ostentação, que geram adesão emocional em massa, especialmente através da arte, moda, estética, linguagem simbólica. Só que o trígono com Saturno exige vigilância. E aí, depois dos trígonos harmônicos com Saturno e Netuno,
Netuno, criando um ambiente de encantamento, imaginação e também promessas de estabilidade e estrutura, o cenário oculto começa a se revelar. Vênus em Leão entra em oposição com Plutão em Aquário, o planeta das forças invisíveis, do desejo profundo, do poder oculto, e por estar em Aquário, ele traz essa ligação com o coletivo, com as tecnologias sociais. Então, o que antes parecia belo, inspirador, agora revela sua sombra. A beleza que seduz pode estar a serviço de algo que controla. A imagem pública, o ícone cultural, o símbolo do desejo, tudo isso pode ser manipulado por sistemas de dominação invisíveis. Plutão em Aquário age por trás das redes, dos algoritmos, da padronização dos desejos em massa. Então, principalmente através das redes sociais, somos levados a desejar. Mas quem foi que escolheu o objeto do desejo? Essa oposição aqui põe em cena uma batalha entre brilho e controle, entre expressão pessoal e estruturas impessoais que manipulam a sensibilidade coletiva. Então, nos dias 25 e 26, a gente viu a Vênus entrando em Leão, formando trígonos com Saturno e Netuno, favorecendo o encantamento. Só que criou base para projeções. E em Leão traz muito essa questão das figuras públicas, romances, ideologias, produtos também de luxo, de glamorização, né? Levados a objetos de adoração, só que agora com Plutão, essas imagens revelam as suas intenções ocultas. E essa oposição acontece no plano de fundo que foi aberto pela quadratura entre Sol e Urano lá no dia 24, onde vimos a autoridade solar, que representa figuras de comando, instituições, lideranças, sendo tensionada por Urano em Gêmeos, o planeta das rupturas, transitando pelo signo da linguagem, da mídia, dos sistemas de informação. Essa quadratura já indicava a instabilidade dos discursos oficiais e o colapso de estruturas tradicionais de autoridade frente ao excesso de informação. E aqui no dia 27, a gente percebe um segundo movimento mais sutil, mas ligado com essas estruturas, que não é só a autoridade, a figura de autoridade que está em crise. Essa crise ela abre caminho para formas de controle mais sofisticadas. Então, aquela visão que a gente tem de autoridade, que é aquela única figura no centro, na verdade, ela é muito mais difusa. Ela está inserida em sistemas invisíveis. Só que essa tensão aqui pode mostrar um momento de desencanto coletivo com as figuras antes adoradas. Escândalos, revelações, manipulação de imagem. Podemos ver também denúncias sobre o uso da propaganda, da glamorização como ferramenta política corporativa, e cabe-se muito questionamento da cultura da ostentação, da estética como forma de passar a imagem de poder, mesmo que seja um poder falso, né? Apenas para influenciar. Se você está focado em aparecer, você deixa de se preocupar com o ser. E uma sociedade que está focada na imagem e não na estrutura interna de cada ser como indivíduo, mas também da estrutura social, é uma sociedade facilmente manipulável. Só que agora há uma crescente percepção de que o desejo não é espontâneo, e sim ele foi induzido por sistemas impessoais, onde a estética é vista como ideologia. Então, apesar de tudo isso já existir, essa oposição aqui mostra que tudo vai começar a vir às claras, as pessoas estão começando a perceber, e notícias, escândalos que podem surgir vão ser o ponto de ruptura para a percepção dessa manipulação que acontece. E aí você pode se perguntar o seguinte: aquilo que te atrai hoje nasceu do seu desejo ou do desejo de alguém por te dominar? E no dia 31 de agosto, nós temos o quarto crescente da Lua, e o quarto crescente sempre marca um momento de enfrentamento no ciclo lunar. A Lua se afasta do Sol, começa a receber luz, mas entra em tensão direta com ele. A divergência de caminhos. O que foi plantado na Lua Nova começa a encontrar resistências e surgem as primeiras decisões concretas. É o momento da crise construtiva. E nessa lunação, o confronto se dá entre Virgem e Sagitário, dois signos que lidam com conhecimento, mas por caminhos opostos. Virgem busca precisão, aperfeiçoamento, método. Já Sagitário busca visão, sentido, expansão. E o que está em jogo aqui é permanecer preso à crítica minuciosa ou levantar os olhos e enxergar a direção maior.
Esse é o momento em que o foco exagerado nos erros e nos ajustes pode obscurecer a compreensão mais ampla daquilo que de fato está sendo construído. Então, Sagitário exige fé, ideal, propósito, mas o Sol em Virgem quer garantias, comprovação e eficiência. E a tensão entre esses dois aqui pode provocar uma certa inquietação. Estamos fazendo certo, estamos seguindo o método, mas será que estamos fazendo por algo que vale mesmo a pena? Desde a Lua Nova em Virgem no dia 23, a gente vem mergulhando, num clima de organização, correção, controle, e as sequências de aspectos de Vênus, que nós vimos que traz o encantamento, a estrutura, a manipulação, mostrou o quanto que o desejo pode ser conduzido por sistemas simbólicos e informações fragmentadas. Só que agora a Lua em Sagitário oferece um contraponto muito necessário. Convida a sair do microscópio e olhar para o maior. Essa fase lunar mostra que é o momento de ampliar a visão, de usar a organização, o método para algo maior. Então, se o foco fica único e exclusivamente no sistema, sem saber ao que esse sistema serve, você corre o risco de estar a serviço de situações, pessoas e instituições que não se alinham com a visão de mundo que você tem. Então, é tempo de realinhar a direção e se perguntar: o que você está fazendo serve a quê? Inquietações podem surgir nesse momento aqui relacionadas à rotina, trabalho, disciplina, estudos, e aí você se pergunta por que eu estou mantendo tudo isso? A manipulação do desejo e a instabilidade das informações só se tornam armadilhas quando não há uma bússola interior que aponte o rumo. E se tudo que você está consertando agora não te levar a lugar nenhum, por que você ainda continua ajustando? E no dia 1º de setembro, Saturno, que é o grande estruturador do zodíaco, o planeta das restrições, do tempo, da responsabilidade e da forma, regride de Áries para Peixes, reinaugurando um período de revisão estrutural num território onde, por natureza, a forma escapa. O território da fé, da imaginação, o desejo de dissolução, os sistemas simbólicos, o inconsciente coletivo. Peixes é o signo onde tudo se mistura. Crenças, narrativas, expectativas, sonhos, medos. É um terreno muito fértil para o encantamento, mas também para o engano, para a negação da realidade, para a fuga diante do que é difícil de conter. E é exatamente aí que Saturno reaparece agora. E ele não chega para sufocar o sonho, mas para testar. Isso que você acredita se sustenta ou se desfaz ao toque do tempo? Lembra que eu falei para vocês, quando estávamos falando da Lua Nova, que a Lua Nova inicia um período onde a gente não tem muita clareza, então não adianta a gente querer corrigir aquilo que a gente ainda não sabe que precisa de correção, porque ao longo da temporada muitos testes seriam colocados na nossa frente a respeito daquilo que é real. E esse é um dos grandes testes que retorna, porque Saturno já passou por Peixes, ingressou em Áries e agora está voltando aqui para finalizar de vez a sua passagem nesse signo, colocando um checkmate nas ilusões. É hora de romper com as fantasias que não se sustentam na prática. No nível coletivo, pode ter uma desilusão com as narrativas messiânicas. Saturno em Peixes expõe as estruturas frágeis por trás do encantamento coletivo. Então, onde havia sedução, agora a cobrança por coerência. E no dia 2 de setembro, Mercúrio, que é o planeta da inteligência, da linguagem, da análise, das ideias, entra em Virgem, sua casinha, E a mente busca ordem, lógica, organização, eficiência. É um posicionamento que favorece diagnósticos, auditorias, classificação, racionalização, clareza técnica. Pensar aqui é otimizar, mas já no dia seguinte, Mercúrio vai formar uma quadratura com Urano em Gêmeos, outro signo que é regido também por ele, e a tensão entre esses dois polos é aguda. Há excesso de informação, entrando em choque com a tentativa de organizar, sistematizar. Essa é uma combinação de alta voltagem cognitiva, mas também de instabilidade, de ruído mental e de colapsos operacionais. A mente quer controlar, mas os dados escapam. Quer entender, mas a velocidade atropela o raciocínio. A tensão entre Mercúrio e Urano cria uma sensação de sobrecarga mental, de desorganização do raciocínio e impulsividade nos julgamentos. Então, o esforço para manter a ordem se vê atacado por uma avalanche de estímulos fragmentados, contraditórios ou inesperados. O que já vem sendo reforçado desde a quadratura do Sol com Urano é um padrão que se manifesta por boa parte da temporada virginiana. Então, a gente vê que esse conflito aqui não é uma coisa pontual, passageira. É um problema que a gente tem que lidar
por toda a temporada virginiana. Então podemos ver aí ao longo desse mês colapsos de sistema, falhas tecnológicas, erros em diagnóstico, vazamentos de informação. É um período de ansiedade mental, de insônia, de pressa para concluir o que ainda não está claro, um período de descobertas súbitas, revelações inesperadas, notícias que contradizem certezas. É importante também que se redobre o cuidado no trânsito cotidiano. E em meio a essa temporada virginiana marcada por correção, rigor, descoberta, ceticismo, né? O trígono entre Júpiter em Câncer e o nó do Norte de Peixes acende uma fagulha inesperada, uma faísca de fé. Esse aspecto aqui anuncia uma abertura sensível e simbólica àquilo que desafia o racionalismo vigente. Não se trata mais de lógica, mas sim de entrega. Júpiter, que é o planeta da confiança, da sabedoria e da expansão, em Câncer busca nutrir o crescimento a partir do afeto e da proteção. E o nó do Norte de Peixes aponta para um futuro que exige sensibilidade, compaixão, entrega ao que não é possível controlar. E o trígono aqui entre eles indica que há crescimento verdadeiro quando se confia mesmo sem ter garantias concretas. E esse aspecto aqui propõe um desafio interior. É possível avançar sem ter todas as respostas? É possível escolher um caminho que só se revela enquanto se caminha? Esse é o teste da capacidade de confiar no invisível. A temporada está exigindo diagnóstico, eficiência, objetividade, mas esse trígono aqui sugere que há um tipo de sabedoria que escapa a essas medidas. E talvez o que sustente agora não seja a certeza racional, mas uma sensação silenciosa de alinhamento, uma fé interior que não se improva, mas que insiste em viver. No entanto, Marte Libra vai fazer uma quadratura com esse mesmo Júpiter, e o que antes era crescimento emocional pode se ver ameaçado por uma ação descolada da própria verdade interna. Marte em Libra busca agir com elegância e harmonia, mas muitas vezes isso acontece à custa de si mesma, apenas para evitar o conflito. E ao entrar em choque com Júpiter, essa tendência se transforma em auto-boicote emocional. Essa quadratura aqui mostra que o impulso de pertencer, crescer, proteger, pode ser sabotado por um desejo excessivo de parecer justa, agradável, politicamente correta. Muitas vezes, crescer exige enfrentar, e aqui é o risco de silenciar aquilo que é vital para você só para preservar uma imagem de equilíbrio. Só que aqui a gente entende que existem preços que a gente paga para crescer. Pode ser preciso contrariar expectativas, pode ser necessário romper alianças frágeis, pode ser inevitável desagradar para permanecer fiel à própria direção emocional. E, em alguns casos, o silêncio diplomático de Libra se transforma em conivência com aquilo que te fere. E no dia 7 de setembro temos eclipse lunar em Peixes. Um eclipse lunar sempre acontece na lua cheia, mas tem um agravante. A Terra bloqueia a luz do Sol, o que normalmente iluminaria a Lua. Então isso representa um tipo de apagamento emocional e simbólico que pode trazer encerramentos importantes, especialmente de processos que estavam confusos ou sem forma clara, porque estamos falando de um eclipse em Peixes, né? Quando acontece em Peixes, esse eclipse atua sobre tudo aquilo que é emocionalmente difuso, simbólico, inconsciente, espiritual. É um signo associado à empatia, à imaginação, à fé, mas também à fuga da realidade. Esse eclipse aqui representa o fim de um ciclo emocional invisível, onde relações que se sustentavam por idealização e situações que existiam mais na fantasia do que na prática podem se dissolver. Esse eclipse acontecendo num signo de água, que é Peixes, logo após o Urano estacionar retrógrado em Gêmeos, que é um signo de ar, traz uma combinação que aumenta as chances de eventos naturais extremos envolvendo água e vento, como tempestades tropicais, enchentes, furacões ou colapsos climáticos. Pode surgir crises também em áreas como religião, espiritualidade, arte, saúde mental e comunicação pública. E no dia 13 a gente tem o chamado Mercúrio Casime, né? Mercúrio, desde que entrou aqui no signo de Virgem, ele vinha em combustão. O que é isso? Ele está tão próximo ao Sol ao ponto de ser queimado por sua luz. Isso representa um período em que a mente racional, representada por Mercúrio, está enfraquecida. Mas no dia 13 de setembro temos o chamado Mercúrio Casime. E diferente da combustão, o Casime é o ponto máximo de clareza, de lucidez e inteligência. Esse é o momento em que a mente virginiana, lógica, precisa, diagnóstica, encontra finalmente
clareza e propósito no meio de tanta confusão que a gente vem experienciando, no meio de quebra das fantasias que a gente vem experienciando ao longo da temporada. Agora, finalmente, se vê com clareza. Mas essa é uma janela estreita, então eu recomendo que você anote todos os insights que você tem aqui nesse dia, porque logo depois Mercúrio volta a ficar combusto. E antes de mudar de território, Mercúrio ainda enfrenta uma oposição com Saturno, que é o planeta dos limites, do tempo, da realidade que se impõe, só que em Peixes ele atua como uma barreira contra ilusões e fugas. Lembrando que nem toda imaginação é construtiva e nem toda fé se sustenta. Então essa aqui é a prova final da mente virginiana, depois de discernir no Casime, agora precisa encarar a dureza de Saturno. E a mente crítica é chamada a confrontar quais ideias são aplicáveis, o que é real e pode ser sustentado no tempo, o que não passa de fantasia. É um momento de revisão séria, sem margem para auto-engano, e o peso de Saturno pode trazer uma sensação de bloqueio, dificuldade em se expressar, excesso de crítica ou pessimismo, mas tudo isso em serviço a uma depuração final. Porque depois dessa oposição, Mercúrio entra em Libra, que é o signo do equilíbrio, da negociação, da busca por harmonia, e a mudança é significativa. A mente que antes estava voltada para análise minuciosa passa a se preocupar com o diálogo, com o outro, com as relações. Mas é interessante a gente perceber que essa entrada em Libra só se dá depois da prova saturnina. Ou seja, a capacidade de negociar, de dialogar, de construir consensos daqui em diante, só tem valor se vier sustentada pelo aprendizado de Saturno. Realismo, responsabilidade e discernimento. Só que, assim que ele entra em Libra, Mercúrio é imediatamente lançado em uma sequência de aspectos bem intensos. A oposição com Netuno em Áries, o trígono com Urano em Gêmeos e o trígono com Plutão em Aquário. Mais do que uma série de eventos, isso é uma travessia simultânea. A mente aprende a negociar com a realidade e com o poder. Netuno em Áries se envolve com imaginação, com fantasia, principalmente aplicadas à ideia de independência, autonomia, defesa dos próprios ideais. E a oposição com Mercúrio em Libra sugere o risco de discursos ilusórios sobre liberdade e justiça, que podem parecer inspiradores, mas que escondem contradições. Esse é o primeiro filtro, distinguir entre a diplomacia verdadeira e a retórica que embriaga. Quase ao mesmo tempo, Mercúrio forma um trígono com Urano em Gêmeos, o planeta da ruptura, da invenção, das redes de informação, e aqui surge o contraponto, a informação inesperada que quebra o encanto, o vazamento que desarma o discurso fabricado e a novidade que abre outro caminho. É a revelação que mostra que nem todo discurso é confiável. E o trígono seguinte com Plutão em Aquário adiciona peso e profundidade. Se Netuno tentava seduzir e Urano rompeu, Plutão expõe o que estava escondido. A palavra se torna ferramenta de poder nas negociações e relações diplomáticas. E depois de semanas em Leão, onde buscava brilho, reconhecimento, admiração, Vênus muda de tom ao entrar aqui em Virgem. O planeta dos desejos e dos prazeres agora passa a buscar funcionalidade, discrição e pragmatismo. O afeto não quer mais aplausos, ele quer provas concretas. Só que logo na entrada em Virgem, Vênus já é sacudida por Urano em Gêmeos. E se Urano vinha atuando no campo das informações, das redes, provocando rupturas nos discursos, agora ele atinge diretamente os valores e os afetos. Isso pode se manifestar como quebras súbitas em vínculos e alianças, especialmente aquelas que se sustentavam apenas na imagem. Vamos ficar de olho no que vai estar acontecendo no mundo por aí. Choques no campo econômico e financeiro, porque em Virgem, Vênus quer ordem, mas Urano em Gêmeos lembra que os sistemas são instáveis. E essa quadratura de Vênus e Urano aqui acontece ao mesmo tempo em que Mercúrio enfrenta aquele monte de aspectos que a gente viu com Netuno, Urano e Plutão, e isso cria uma sobreposição muito clara, porque enquanto a mente reconhece as manipulações, revela verdades, o coração perde a inocência. Desejos que antes pareciam espontâneos se revelam fabricados e por isso podem ser quebrados. Os sistemas de valores pessoais e coletivos entram em choque com aquilo que se descobre nas redes de informação. Se aquilo que você desejava era apenas reflexo de manipulação, o que sobra quando o encanto cai? No dia 21 de setembro, temos o Sol enfrentando Saturno em oposição, e aqui a consciência solar, que em Virgem busca clareza, organização e ordem, bate de frente com o limite saturnino aplicado ao campo pisciano. Isso aqui representa um momento de colisão entre razão e fantasia. Só que poucas horas depois temos um eclipse
eclipse solar no último grau de Virgem, e aqui é a própria luz do Sol em Virgem que se esconde. E o que isso significa? Que a consciência racional, crítica e discriminativa também não tem todas as respostas. Assim como o eclipse lunar mostrou o risco de confiar apenas no invisível, agora o eclipse solar mostra o limite de confiar apenas no concreto. A temporada se revela como uma dialética. A fé sem crítica é engano. Mas crítica sem fé é vazio. E se a razão em que você se apoia também foi eclipsada, o que ainda te sustenta? No dia 22 de setembro, a gente tem Marte, né, que é o planeta da luta, do corte, entrando no seu domicílio noturno, que é Escorpião. Aqui a sua natureza se torna mais estratégica, mais penetrante. Não é a luta aberta de Áries, mas a guerra silenciosa, calculada, que busca atingir o ponto frágil do adversário. Marte em Escorpião traz foco, intensidade e resistência, e o que se move agora não recua até atingir o objetivo. Isso marca o início de semanas de conflitos subterrâneos, disputas de poder, revelações de bastidores e transformações forçadas. No coletivo é um sinal de que as tensões latentes podem se intensificar, desde crises geopolíticas e militares até rupturas em alianças políticas, econômicas ou institucionais. Poucas horas depois, o Sol deixa Virgem, encerrando a temporada e entra em Libra, que é o signo do equilíbrio, da busca por justiça, e esse é o equinócio, o momento em que dia e noite se equilibram, e simbolicamente é quando o coletivo pede diálogo, mediação e acordos. Mas em Libra, o Sol está em queda. A autoridade solar não brilha sozinha, precisa do outro, precisa negociar. O foco sai da análise crítica de Virgem e passa para o campo das relações, das parcerias, das alianças. O que a gente vê, portanto, é um contraste muito claro, né? Porque Marte em Escorpião pede profundidade, coragem de enfrentar crises e disposição para a luta, e o Sol em Libra pede mediação, negociação, equilíbrio, ambos ingressando nesses signos no mesmo dia. Na prática, isso significa que as próximas semanas podem alternar entre conflito e tratado, guerra e mesa de negociação. É um céu que mostra que não basta só o discurso e não basta só a força, o desafio mesmo é integrar as duas vias, lutar onde é preciso e negociar onde é possível. E essa nova temporada começa com a seguinte pergunta: vale mais vencer a batalha sozinho ou sustentar a paz junto com o outro? No fim das contas, a temporada virginiana não veio para te cobrar ou para te confundir, ela veio para te realinhar. Sim, algumas ilusões vão cair, mas no lugar delas nasce a chance de escolher com consciência, de filtrar o que é seu e deixar para trás o que só parecia ser. Que essa travessia seja crítica, mas também compassiva, e que você lembre que discernir não é endurecer, é aprender a ver e continuar sentindo. A gente se vê no próximo vídeo e lembre-se que toda travessia começa dentro.